Boa noite, gente. Para encerrar aqui a nossa resolução da lista de exercícios de eletrônica analógica, eu falo encerrar porque essa questão aqui ela vai completar o tipo das principais questões dessa lista. Todos os outros podem ser resolvidos com base nessas questões que eu respondi. São só variações, mas o raciocínio é o mesmo. E essa questão aqui é uma questão sobre circuito lógico, né? A gente vai implementar aqui um caso real aplicado. A gente vai desenvolver uma tabela verdade, uma equação e depois o circuito lógico. Então eu vou ler aqui rapidão só para a gente se situar. A figura abaixo, que é essa aqui, mostra o diagrama de um circuito de alarme de automóvel utilizado para detectar algumas situações indesejáveis. As três chaves são usadas para indicar, respectivamente, o estado da porta, do motorista, da ignição e dos faróis. Deseja-se construir um circuito lógico que tenha como entrada essas três chaves e que ative o alarme em uma das seguintes condições: os faróis estão acesos e a ignição está desligada, a porta do motorista está aberta e a ignição ligada. A gente tem aqui um esquema, tá? Aqui seriam as chaves que representariam esses sensores. E aqui a gente vai dizer, né? Se ela estiver aberta, ela está recebendo. Se estiver fechada, ela está no terra. Vocês conseguem ver, né? Aqui tem algumas observações. Na letra A, construa a tabela verdade. A letra B, determinar a expressão lógica, né, da saída F, que seria a saída daqui. A partir da tabela verdade, vai simplificar a função de saída utilizando o mapa de Carnot. E a D, que é implementar o circuito, ou seja, vai desenhar o circuito que vai ter dentro dessa caixinha aqui de circuito lógico. Beleza? No caso, as portas lógicas, né, que vai estar aí dentro. Vamos lá. Então, a gente tem aqui, né, eu vou primeiro construir a nossa tabela verdade. Como a gente tem três chaves, cada chave dessa representa uma entrada. E como a gente vê aqui no nosso circuito, ele vai ter três entradas e uma saída, né, que aqui vai lá para o alarme, que vai ligar ou não o alarme. Então, eu vou colocar aqui, ó, porta, vou colocar aqui letra P. Ignição, vou colocar um I maiúsculo. Farol, vou colocar um F. E o alarme eu vou representar pela letra A, que vai ser a nossa saída. Eu vou colocar essa linha aqui no meio só para separar, né, a entrada da saída. Beleza. Como eu já tinha falado antes, né, o número de casos possíveis é 2 elevado à quantidade de entradas. Como a gente ali tem 3 entradas, vai ser 2 ao cubo, que é igual a 8, ou seja, são 8 combinações possíveis. Eu vou escrevê-las aqui, ó. Um jeito simples de construir essa tabela verdade, a gente sabe que são duas posições possíveis, né, 0 ou 1. E é o seguinte, ó, para essa primeira entrada aqui, metade eu coloco 0, a outra metade eu coloco 1. Como eu sei que são 8 casos, então eu vou colocar 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1 e 1. Tá vendo? São 8 casos, metade tem 0, metade tem 1. Essa outra entrada aqui vai ser a mesma coisa, só que como eu já tenho aqui zeros e uns, eu vou dividir, digamos assim, da seguinte forma, ó. Da metade dos zeros eu coloco 0, na outra metade eu coloco 1. E a mesma coisa aqui, na metade do 1 eu coloco 0, na outra metade do 1 eu coloco 1, da seguinte maneira. Aqui eu tinha 4 zeros, né? A metade então vai ser 2 e 2 uns. 0, 0, 1, 1. Eu não sei se eu consegui passar com clareza, mas eu espero que vocês estejam compreendendo o que eu estou fazendo aqui, ó. Eu tinha 4 zeros aqui, 4 uns. Agora eu tenho 2 zeros, 2 uns, 2 zeros, 2 uns. Esse aqui é a mesma coisa, eu coloquei muito perto aqui, desculpa. Mas esse aqui vai ser a mesma coisa e vai ser novamente a metade. Que aí vai ficar 0, 0, 0, 1. 1, 0, 1, 1. Desse jeito aqui. 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Se você prestar bem atenção, você percebe que todas essas chaves, elas têm 4 zeros, né? Aqui tem 4 zeros, aqui tem 2 zeros aqui em cima, 2 zeros aqui embaixo, 4, e aqui tem 1, 2, 3, 4 zeros. Da mesma forma que tem 4 1, só que estão ordenados de formas distintas. E esse aqui representa os 8 casos possíveis, as 8 combinações possíveis de chaves, no caso. Ok? Bom, e agora a gente vai ver a saída. A saída depende das condições lá, ó. Ele me deu duas condições.
os faróis estarão acesos, ou seja, a gente pode representar o farol com a letra 1, quer dizer, a saída com a letra 1 quando o farol está aceso, ou seja, F é igual a 1, e a ignição está desligada, ou seja, ignição aqui vai ser igual a 0, beleza? Farol aceso, F igual a 1, e ignição desligada igual a 0. Então a gente vai olhar aqui, ó. Nosso F igual a 1. Tem esses casos aqui, ó. Mas ele quer o que também a ignição seja igual a 0. Ou seja, esse caso 1, que é o segundo caso, a ignição é 0, o farol é 1. Ou seja, nesse caso aqui o meu alarme liga. Ele não se importa com o estado da porta. Ele só quer saber se o farol está ligado e a ignição está desligada. Beleza? A gente vai procurar outro caso para ver se isso repete, ó. Farol ligado, mas a ignição está ligada. Aqui, ó. Nesse aqui, tá vendo? Farol ligado, ignição novamente desligada. A única diferença é que a porta está aberta. Mas para essa condição não é relevante a informação da porta. Basicamente esses dois. Então, nesse caso também eu vou ter o 1 aqui. Beleza? No outro, não, porque vai ter ignição ligada, faróis acesos. Então, os dois casos dessa condição é isso, não é isso? Ok. A segunda condição é porta aberta, ou seja, a porta vai ser igual a 1. E ignição ligada, ou seja, ignição também 1. Então, a gente vai olhar aqui na nossa bela verdade. Ó, aqui a porta está fechada. Aqui, ó, a porta aberta, esses 4 últimos casos, tá vendo? E a ignição ligada tem esses dois últimos, ou seja, ambos aqui vai ter número 1, porque a porta está aberta e a ignição está ligada, independente do estado do farol. Aqui ele não menciona o estado do farol, tá? Então, nos outros casos, o alarme será desligado, a gente completa com 0. E aqui está a nossa tabela verdade. A gente se baseou nas condições, não é isso? A primeira condição era ignição desligada e farol aceso, que acontece aqui e aqui. E a segunda condição era a porta do motorista aberta e ignição ligada, que são esses dois últimos casos aqui, ó, independente do estado do farol, ele não menciona. E aqui nós temos nossa tabela verdade. Esse número 1 indica quando o alarme será ligado e o número 0 quando o alarme será desligado. E agora a gente vai, né? Quer dizer, aqui foi a letra A. A letra A já está respondida e a tabela verdade é isso aqui. A letra B, ele pede a expressão lógica da função de saída a partir da tabela verdade. Para isso, a gente vai usar o mapa de Carnot. Beleza? O mapa de Carnot é o seguinte. Como a gente tem 3 variáveis, né? São 8 casos possíveis. Vai ser um quadrado com 8 divisões. Acho que eu fiz muitas. Deixa eu ver. Eu realmente fiz muitas. Deixa eu fazer aqui embaixo. Que são menos, assim, 8 casos, tá? Eu tinha feito muito grande. Aqui é A barrado, aqui é A. Aqui é B barrado, aqui é B. Aqui é C barrado, aqui é C e aqui é C barrado. Isso aqui é o mapa de Carnot. Aqui é o caso 0, caso 1, caso 2, caso 3, caso 4, 5, 6 e 7. São 8 casos numerados de 0 a 7. Ok? Pronto. E agora eu vou transferir essa minha saída aqui para o mapa de Carnot. Pela ordem, né? Caso 0, caso 1. Eu tenho o número 1, então chego aqui no caso 1, coloco o número 1. Depois, ó, caso 0, caso 1, caso 2, caso 3, caso 4, caso 5, 6 e 7 eu tenho o número 1. Então, eu vou chegar aqui no 5, no 6 e no 7. E os outros são zeros. Ok? Então, está aqui o meu mapa de Carnot. Eu posso fazer... Deixa eu ver... Sim, mapa de Carnot. O primeiro passo é procurar por uns isolados. A gente não tem nenhum isolado, né? Porque esse aqui tá em contato com esse, tá em contato com esse, contato com esse. Ok. Depois a gente procura por pares isolados. A gente tem 2 pares aqui, né? A gente pode considerar esse par aqui
e esse par aqui, dois pares, tá? Não sei bem se seriam pares isolados, porque existem duas situações de par. Tem par isolado e tem um outro tipo de par, mas são pares, beleza? Lembrando novamente as regras, né? Um isolado não elimina nenhuma variável. Um par isolado elimina uma variável. E essa variável geralmente é a que muda. Por exemplo, nesse meu primeiro par aqui, ó, ele continua na área de domínio do B barra e continua na área de domínio do C. Ou seja, a variável que está mudando é o A, né? Que ele varia de A barra para A. Ou seja, essa minha primeira equação aqui, o meu primeiro termo, ele vai ser B barrado C. Mais, aí eu vou para o segundo par. O meu segundo par é esse, né? No mesmo raciocínio. Eu elimino a variável que está mudando. Nesse caso, está mudando entre C e C barrado, ou seja, vai ser A, que não está mudando, né? Essa linha toda aqui é A. E essa quadra aqui toda é B, né? Então vai ser isso aqui, ó. Beleza? Essa aqui é a minha saída. Só que foi o seguinte, eu cometi um deslize aqui, mas não foi nada errado não. Foi porque as minhas entradas não é A, B e C, é P e F. Então, só convertendo aqui, ó, o que seria A é P, na verdade, né? O que seria B é I, então seria I barrado I. E o meu C seria F. Pronto, essa aqui é a minha equação, tá? Desculpa ter cometido esse equívoco. Na hora é só você considerar, né? No caso aqui seria a primeira variável fica aqui, que no meu caso era P, a segunda fica aqui que é o I e a terceira fica aqui que é o F, mas dá no mesmo, tá? Beleza. Que geralmente a gente bota assim, ó, isso aqui seria o A, aqui o B, aqui o C. Ok. Então pronto, ó, eu tenho a minha equação. Agora eu posso montar o meu circuito. Opa. Prontinho. Eu posso montar o meu circuito a partir da minha equação, né, booleana. Então eu começo aqui ó, pela operação mais expressiva, que nesse caso é o mais. Seria uma porta OU, aqui com a minha saída, né, com duas entradas. Minhas entradas aqui são duas portas AND, que é um produto, significa uma porta AND. A minha primeira porta AND é I barrado F. Deixa eu colocar aqui só as ó, P, I, F, que são as minhas entradas, tá? Então eu tenho I barrado, que seria isso aqui, ó. O meu I com a bolinha, né, que sempre está barrado. E o meu F, que vem daqui. A minha segunda porta seria a P, que é isso, essa aqui. Opa, uma onda ali, né, para dizer que não tá ligado. Assim, P. E I, que é esse daqui, ó. Eu posso fazer o pulinho aqui para dizer que não estão conectados entre si, quando tem esse pulo. Aqui tem um pulo também, eu tinha me equivocado. Beleza? Mas o mais importante, ó. I barrado F, P, I, tá? E isso aqui é o que vai lá pro alarme. Então, com esse circuito, a gente vai ter essas entradas aqui e conforme elas forem variando, a gente vai ter essa saída. Quando tiver nas condições que a gente elencou aqui para nosso alarme, ele vai ligar para indicar que aconteceu aquela situação, que não deveria acontecer, né? Que não é segura, no caso. E aí a gente fez aqui a letra C, né? Mapa de Carnot. A letra B, que ele fala que determine a expressão lógica da função de saída a partir da tabela verdade, pode ser que seja aquele processo de fazer a equação por 0 e 1. Tirar a equação por 0 ou tirar a equação por 1. Como assim? Ó? Nessa tabela verdade a gente tem 4 zeros e 4 uns. Então, porque a lógica é você escolher sempre o menor para ter uma equação menor. Como aqui está metade, metade, por exemplo, eu posso escolher tirar por 1. Aí eu pego os casos em que a saída deu 1. E aqui, ó, na minha entrada, onde for igual a 0, eu barro. Por exemplo, nesse primeiro caso aqui que dá 1. O primeiro termo da minha equação, vou chamar aqui a equação A, vai ser igual a... Como eu tirei por 1, onde for 0 eu barro, ou seja, seria P barra
P barrado, I barrado, F. P barrado, I barrado, F, mais. O segundo caso, que foi esse aqui, ó, seria P, I barrado, F. P, I barrado, F, mais. O terceiro caso, P, I, F barrado, que o F aqui está valendo zero, então eu barro. E aqui está todo mundo normal, então vai ser simplesmente P, I, F. Tá vendo? Esse é um tipo para você achar o circuito. Só que é o seguinte, ó, esse circuito aqui, ó, por mais que você ache ele, nem sempre ele é o menor. Você consegue fazer, isso aqui serve para quantas entradas você quiser. Mas ele não garante que seja o menor circuito possível, ou seja, o mais econômico e tal. Por isso que a gente faz o mapa de Carnot, porque no mapa de Carnot a gente já cai no menor circuito possível para gerar aquela saída. Esse circuito aqui, se você for montar, vai dar, porque, por exemplo, ó, se eu fosse partir desse circuito aqui, ó, eu teria uma porta OU, né, de 4 entradas, ó, né, isso aqui, ou isso aqui, ou isso aqui, ou isso aqui, uma porta OU de 4 entradas, que eu não sei nem se existe, se não existir a gente pode dividir em 3 portas OU, né, a principal, que seria isso aqui, ou isso aqui, e 2 secundárias, né, que seria isso aqui ou isso aqui, e isso aqui ou isso aqui. E depois portas AND, né, porque isso aqui é um produto, seria P e F, né, P barrado, I barrado, F, uma porta AND para essa, uma porta AND para essa, uma porta AND para essa, uma porta AND para essa. Não sei se vocês estão conseguindo acompanhar, mas vocês conseguem ver que é uma coisa grande, né? Seria um circuito muito grande. Já esse não, ó, foi a mesma coisa, a mesma tabela verdade, com método diferente, né? Mapa de Carnot. A gente caiu nisso aqui, tá vendo? Uma porta AND, uma porta OU, na verdade, que esse mais não significa OU, com 2 portas AND. Uma com I barrado F e a outra com PI, que resultou nisso aqui, tá vendo? Uma coisa bem mais enxuta, tá? Então acredito que a letra B provavelmente foi isso aqui. A gente poderia modificar isso aqui usando aquelas identidades. Se eu não me engano, é o teorema de Morgan. Alguma coisa de Morgan. Que a gente pode simplificar. Tá vendo? Por exemplo, esse P barrado, I barrado poderia ser P ou I, todo mundo barrado. Poderia colocar algumas evidências. Esse P poderia ser colocado em evidência e tal. Voltando aqui para a nossa questão, para não expandir muito. Na letra D, ele pede implemente circuito lógico para a função. Foi exatamente o que eu acabei fazendo aqui, na verdade, né? Que eu transformei essa equação aqui no circuito lógico real. Ali nessa caixinha aqui do circuito lógico, eu vou ter isso aqui dentro dele, né? As 3 entradas, P e F e a saída A. Então, imaginem que isso aqui, ó, vou colocar aqui um negócio bem mais... Essa caixinha aqui, né? A saída aqui, ó. Tudo que está dentro dessa caixinha aqui equivale a isso aqui, ó, circuito lógico, tá vendo? Isso aqui são as 3 entradas e aqui é a saída que vai para o alarme, tá? Então, recapitulando, ó, ele me explicou o problema, me deu as condições para eu conseguir fazer a tabela verdade. Aí na letra A ele pede a tabela verdade, que foi isso aqui que eu fiz. Verifiquei as condições e montei minha tabela verdade. A letra B, determinar a expressão lógica da função de saída, F, P e F, a partir da tabela verdade, que foi isso aqui. Eu tirei por 1, né? Um método de descobrir a equação através da tabela verdade, tirando por 1, e barrando a entrada que vale 0. Encontrei isso aqui. Na letra C, ele pede para achar a expressão, mas agora usando o mapa de Carnot, que foi isso aqui que eu fiz. Só troquei as variáveis, né? Que na verdade isso aqui seria P barra P. Aqui em cima o meu B valeria o I barrado e o I. E aqui embaixo que seria o meu F barrado, F barrado. Beleza? Que são as variáveis que eu usei aqui, ó. Oficiais, não foi nem A, nem B, nem C, foi essa aqui. Beleza? Mapa de Carnot. Achei essa equação aqui, que é o mais simples possível. E a letra D, que foi implementar o circuito lógico para a função simplificada. O circuito lógico é isso aqui, que são as portas lógicas que eu usei para poder ter esse resultado que vai me gerar, né? Que o alarme vai ligar quando acontecer as condições que foram elencadas no problema. Espero ter sido claro.
Qualquer coisa vocês podem entrar em contato que eu explico melhor, tá? Tentem fazer os outros exercícios, são parecidos. O processo é o mesmo, tabela verdade. Aí faz o mapa de Carnot ou tirar por 0 e por 1 para a equação. E com a equação pronta, monta o circuito lógico e acaba a questão. Beleza? Até mais.